Toda superpotência tem um ponto de ruptura. A China teve o pior de todos. Eles chamam esse período de o século da humilhação. E não é apenas um nome. Foi uma cicatriz na alma de uma civilização de 5.000 anos. Mas essa humilhação não quebrou a China, ela a radicalizou. Hoje, cada movimento de Pequim não é sobre economia, é sobre vingança histórica. Para entender o futuro, precisamos voltar a 1800, quando a China era o centro do mundo. A Europa estava desesperada por chá, seda e porcelana chinesa. Mas a China não queria nada da Europa. Eles só aceitavam prata. Os cofres britânicos estavam esvaziando. Eles precisavam de um produto que a China não pudesse recusar. Eles encontraram o ópio, a droga que destruiria um império. Os britânicos inundaram a China com a droga. Milhões se tornaram viciados. A sociedade começou a apodrecer por dentro. O imperador decidiu agir. Em 1839, oficiais chineses confiscaram e queimaram toneladas de ópio britânico. A Grã-Bretanha respondeu com a arma mais moderna da época, navios a vapor. Foi um massacre. Juncos de madeira contra canhões industriais. A China foi forçada a assinar o Tratado de Nanquim, o primeiro tratado desigual. Eles perderam Hong Kong, eles perderam o controle de seus portos. Mas o pior veio em 1860, a destruição do Palácio de Verão. Soldados franceses e britânicos saquearam tesouros incalculáveis. O que não podiam carregar, eles quebraram. Foi um ato de vandalismo cultural. A China, antes o Império do Meio, foi fatiada como uma pizza. Estrangeiros viviam na China, mas não obedeciam às leis chinesas. Em Xangai, parques tinham placas infames na entrada. Proibido cães e chineses. Para o povo chinês, isso não foi apenas uma derrota militar. Foi uma vergonha espiritual. O sistema imperial de 2000 anos colapsou em 1911. O caos tomou conta. Senhores de guerra dividiram o país. A fome se espalhou. E então veio a destruição total. A invasão japonesa em 1937. O massacre de Nanquim. A humilhação se transformou em sangue. A China estava de joelhos, quebrada, esquecida pelo mundo. Mas nas cinzas dessa destruição, uma promessa silenciosa foi feita. Nunca mais. E essa promessa é o combustível que move a segunda maior economia do mundo hoje. Em 1949, a Guerra Civil acabou. Mao Tse-tung subiu no portão da Praça da Paz Celestial. Ele declarou ao mundo: o povo chinês se levantou. Pela primeira vez em um século, não havia soldados estrangeiros em solo chinês. Mas a China estava falida. Eles fecharam as portas para o mundo para curar as feridas. Décadas de isolamento e fome se seguiram. O país era pobre, mas era soberano. Em 1978, tudo mudou. Um homem pequeno com uma grande ideia assumiu o poder. Deng Xiaoping. Ele olhou para o Japão e para o Ocidente e viu o quanto a China estava atrasada. Ele disse uma frase que chocou os comunistas: não importa se o gato é preto ou branco, importa é que ele casse ratos. A ideologia foi deixada de lado pelo pragmatismo. A China fez um pacto com o diabo. Eles convidaram o Ocidente de volta. Mas desta vez, nos termos da China, vocês trazem o dinheiro e a tecnologia. Nós damos a mão de obra barata. E nós aprendemos os seus segredos. Shenzhen, uma vila de pescadores, tornou-se a fábrica do mundo em uma década. O Ocidente ficou viciado em produtos baratos. Eles achavam que estavam usando a China. Na verdade, a China estava usando o Ocidente para se reconstruir. A estratégia era clara: esconda sua força, aguarde seu tempo. Em 2001, a armadilha final foi montada. A China entrou na Organização Mundial do Comércio. Os líderes americanos prometeram: o capitalismo trará democracia para a China. Eles estavam errados. O capitalismo não trouxe democracia. Trouxe dinheiro para construir o maior exército da Ásia. A humilhação acabou. A fase de esconder a força terminou. Em 2012, Xi Jinping chegou ao poder com uma nova mensagem: não mais aguarde seu tempo.
Agora era o sonho chinês. E o sonho chinês é o pesadelo geopolítico do Ocidente. Eles não querem apenas participar do sistema global, eles querem substituí-lo. A infraestrutura que eles constroem hoje na África e na Ásia não é caridade, é a nova rota da seda. O objetivo é simples: garantir que a China nunca mais precise obedecer a ninguém. Eles lembram do século da humilhação todos os dias, e eles têm uma lista, e no topo dessa lista há uma ilha que eles consideram roubada. Taiwan não é apenas território, é o símbolo final da fraqueza passada. Para Pequim, Taiwan não é apenas uma ilha rebelde, é uma ferida aberta. Enquanto ela estiver separada, a guerra civil não terminou. A humilhação continua. O Partido Comunista ensina que recuperar essa ilha é o destino final da nação. E isso começa nas escolas. A educação patriótica é obrigatória. Toda criança aprende sobre o Palácio de Verão queimando. Elas aprendem a nunca esquecer. Elas aprendem que o Ocidente não é um parceiro, mas um predador esperando fraqueza. Isso cria 1,4 bilhão de pessoas unidas por um único sentimento: ressentimento histórico. E agora, eles estão forjando a espada para exercer esse ressentimento. A marinha chinesa já é maior que a marinha americana em número de navios. No Mar do Sul da China, eles estão transformando recifes em fortalezas. Eles despejam areia e concreto no oceano para criar porta-aviões inafundáveis. Por quê? Porque em 1840, os britânicos vieram pelo mar e a China não tinha defesa. Xi Jinping jurou: nenhum inimigo se aproximará da costa chinesa novamente. O Ocidente chama isso de agressão. A China chama de defesa ativa. Mas a verdadeira guerra não é com mísseis, é silenciosa e econômica. A China está comprando os pontos de estrangulamento do comércio global. Eles controlam portos na Grécia, no Sri Lanka, no Paquistão, até na América do Sul. Lembra da Companhia das Índias Orientais Britânica? A China aprendeu a lição. Use o comércio para entrar, use a dívida para controlar. Países que criticam Pequim descobrem que seus produtos apodrecem nos portos. Vinho australiano, carne canadense, tecnologia lituana, bloqueados da noite para o dia. A mensagem é simples: respeite o dragão ou morra de fome. Esta é a diplomacia do lobo guerreiro. O tempo dos sorrisos acabou. Em reuniões no Alasca e Zurique, diplomatas chineses agora dão sermão nos americanos. Eles dizem abertamente: vocês não têm mais qualificação para falar de uma posição de força. O jogo virou. O aluno superou o mestre. E o mestre lembra de cada insulto dos últimos 100 anos. O Ocidente acha que isso é sobre comunismo versus democracia. Não é. É sobre civilização. É sobre o retorno do Império do Meio ao seu lugar de direito. E para a China voltar ao centro, alguém tem que sair. O século de humilhação acabou. O século de vingança apenas começou. Historiadores chamam isso de armadilha de Tucídides. Quando uma potência em ascensão ameaça uma potência dominante, a guerra é quase inevitável. A China não quer apenas ser rica, ela quer ser o centro de gravidade do planeta. E o Ocidente está sonâmbulo, comprando produtos baratos, enquanto financia seu próprio substituto. Se a China bloquear Taiwan amanhã, a economia global para em 48 horas. Sem os chips de Taiwan, não há iPhones, não há carros, não há mísseis americanos. A China sabe disso. Eles passaram 40 anos garantindo que nós precisássemos deles. Eles controlam as terras raras para nossas baterias, o aço para nossos tanques, os remédios para nossos hospitais. Eles não esqueceram 1840. A vingança não é emocional, é estratégica, é fria, é paciente. O objetivo tem uma data: 2049, o centenário da Revolução. Até lá, a China planeja ter completado o grande rejuvenescimento. Isso significa uma China que dita as regras, não uma que as obedece.
O mundo unipolar americano acabou. Estamos entrando em águas desconhecidas. Para você, isso significa inflação, instabilidade e o fim dos produtos baratos. O século da humilhação ensinou à China que apenas a força garante a sobrevivência. Eles aprenderam a lição. Nós esquecemos a nossa. A história é cíclica. Impérios sobem, ficam arrogantes e caem. A China está subindo a roda novamente, e ela não pretende descer. O futuro não será escrito em inglês. Ele pode ser escrito em mandarim. Prepare-se. O mundo que você conheceu nasceu em 1945. Esse mundo está morrendo. Se você quer aprender o que não te ensinam na escola, inscreva-se.